Olá, bom dia! Você já leu sua Bíblia hoje? Já estamos no dia 114 desse grande desafio da leitura em um ano. Fale com Deus e Ele te revelará a palavra. Eu quero começar pelo Antigo Testamento, no livro de Josué. Josué tinha uma grande missão de fazer o povo conquistar a terra na travessia do Jordão. E nós vamos ver aqui no capítulo 7 a descrição de um povo que vai conquistar uma determinada área e ali eles são derrotados. E Deus se revela a Josué, mostrando que havia pecado. E onde há pecado, Deus não pode, não consegue fazer milagres. Precisa ser extirpado o pecado. E aqui é muito conhecido esse texto do pecado de Acã, onde ele quebra uma aliança, porque Deus dizia que eles tinham que derrotar, destruir todo o povo, não ficar com os despojos. E Acã, ele esconde na sua barraca os despojos daquela conquista, e Deus não se agrada disso. E assim o pecado, ele precisa ser extirpado. Quando o povo novamente se reconcilia com Deus aqui, no capítulo 8, vai Josué e todos os seus soldados, todo o seu exército, novamente para lutar contra essa cidade de Ai, com novas estratégias. Então, meu querido, veja só, quando você vai enfrentar uma luta, uma dificuldade, muitas vezes você precisa perguntar para Deus quais as estratégias. Precisa haver reconciliação para que você tenha a vitória. E assim, você precisa, como eu também, se consertar diante de Deus para que nós possamos persistir diante do Senhor e conquistar e atacar o inimigo com as novas estratégias para conseguirmos a vitória. Indo para Jó, Jó aqui continua num momento de muita luta, muita dor, sem entender todo esse processo por qual ele está passando. E muitas queixas, muitos questionamentos em relação a injustiças. Ele descreve a astúcia dos maus e a dor dos injustiçados. Mas nós temos uma certeza: em Deus não há injustiças. Deus é um Deus justo e Ele não tem contradição. Ele não aprova os maus. E Ele, com a sua justiça, mesmo na limitação da dor de Jó, não compreendendo toda a situação, nós vamos ver aqui que Ele conseguia, mesmo não vendo no momento a bondade de Deus, mas ele conseguia entender que Deus é justo e soberano. Há sempre justiça diante do Senhor. Indo para o Novo Testamento, Atos 10. Atos 10 é um capítulo maravilhoso. Conta a história de Cornélio, de um centurião romano, muito conhecido e reconhecido pelo povo, pelos vizinhos, pela família, pelos demais centuriões. Todos conheciam a bondade, a misericórdia, as esmolas, a generosidade de Cornélio. E isso atrai a atenção de Deus. Cornélio, com as suas atitudes, ele atrai a atenção de Deus. E Deus descreve passo a passo para Cornélio: vá chamar Pedro. Ele precisa trazer para você as boas novas de salvação. É tão interessante nessa palavra que, mesmo com tanta bondade e generosidade, ele precisa ouvir a mensagem da cruz, porque a nossa salvação não é pela nossa bondade, é pela crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Se não for por este caminho, através de Jesus, não há salvação. E Cornélio desconhecia essa palavra. E ele manda chamar Pedro. Porém, Pedro, um judeu que só pregava para judeus, precisa ter uma
reorganização dos seus pensamentos. E Deus se mostra para ele numa visão, naquela visão que desce um lençol com os animais impuros, e Deus diz para ele: mata e come. Quando Deus dá essa ordem, ele fala não, ou seja, ele quer questionar Deus. Um judeu não pode comer animais imundos, mas Deus mostra para ele que ele quebra paradigmas. Ele mostra para Pedro que ele precisa quebrar este paradigma. E em seguida, ele recebe os enviados de Cornélio e vai até aquela casa, já se justificando: olha, não é permitido um judeu entrar na casa de um não judeu. Mas Deus quebrando os paradigmas, tirando toda aquela discriminação que havia entre judeu e não judeu. Deus entra naquela casa através do Espírito Santo que se revela às pessoas. E ainda Pedro estava pregando quando Deus derrama ali do Espírito Santo e ele nos ensina que todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus, sem discriminação. Ele nos ensina que nós só devemos fazer uma única coisa: pregue o Evangelho, porque a obra é dele. E eu quero finalizar com esse versículo de Atos, capítulo 10, versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não nos trata com parcialidade. E é isso aí, compartilhe essa palavra. Não trate ninguém com parcialidade, apenas faça o seu chamado, pregue o Evangelho, compartilhe essa palavra e ministre no coração de todos aqueles que estão carentes de ouvir uma palavra de Deus e de vida. E é isso aí, até a próxima!